Queridos irmãos, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao canal Mente Bíblica. E hoje eu quero prosseguir aqui com a nossa análise ao que ensina a Igreja do Deus Mãe. No último vídeo eu estive a falar aqui da forma como eles interpretam Apocalipse capítulo 21 e também capítulo 22, onde no capítulo 22, 17, neste caso eles dizem que a noiva ali é, neste caso, a tal de Deus Mãe. No entanto, fazendo uma exegese assim um pouco mais simples, nem precisa de muito esforço, quando tu estás no capítulo 21, versículo 9 até 10, está descrito ali que a noiva é a igreja, não é? Porque a pessoa que estava a falar com João disse-lhe que, olha, eu quero te mostrar, neste caso, a esposa do Cordeiro. E quando ele vai descrever como é que é esta esposa do Cordeiro, a própria Bíblia nos mostra que era uma cidade que estava a descer, bem adornada. E essa cidade, com clareza ali, é a igreja do Senhor. É claro que existe também entre os protestantes algumas interpretações um pouco diferentes no que diz respeito à noiva ali descrita, ou seja, a cidade celestial. Há quem pensa que a cidade celestial é de facto uma construção esplêndida que vem dos céus. É uma forma de interpretar, né, que existe no nosso meio. No entanto, a leitura fiel do texto, sem fazer especulações, ela mostra claramente que a noiva ali é a própria igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a esposa do Cordeiro é a igreja, somos nós. E segundo esta igreja, para termos a vida eterna, nós precisamos crer na pessoa de Deus Mãe. Dizem eles que Deus Mãe, ela representa a água da vida descrita em João 4, versículo 10. E isso está totalmente errado. Pois em João 4, versículo 10, não está-se a tratar de Deus Mãe. Trata-se da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a água da vida. É Ele quem dá a vida eterna. É Ele, neste caso, que concede a vida eterna àqueles que creem nele. Assim como a noiva do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, trata-se da pessoa, aliás, da própria igreja. É a noiva e o Espírito. Então, o Espírito e a noiva dizem vem, porque o Espírito, ele só chama as pessoas através da noiva, através da igreja. Dizem vem. Quem faz o convite é o Espírito de Deus ao descrente, ao incrédulo, ao morto espiritual. Ele é chamado pelo Espírito através da igreja. Quando eu, como parte do corpo de Cristo, me achego a alguém e falo acerca do Evangelho, prego o Evangelho para aquela pessoa, o Espírito de Deus naquele momento ele fala através de mim para a vida daquela pessoa. É o Espírito, conforme disse o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, para que creia na pessoa de Jesus. Não são as minhas palavras, não é a minha eloquência, não é o meu conhecimento, é o Espírito de Deus que convence o homem. É por essa razão que lá em Apocalipse está escrito que o Espírito e a noiva dizem vem. Por quê? Porque o Espírito só convence o homem através da igreja. A igreja que é a noiva. Uma das afirmações que eles usam é que não pode a noiva ali ser a igreja, porque a igreja é formada por seres humanos. E a única entidade que tem o poder de dar a vida eterna é Deus. Então, se a noiva ali dá a vida, juntamente com o Espírito, só pode ser Deus Mãe, segundo o que eles dizem. Mas isso também é uma analogia totalmente errada e totalmente equivocada. Porque uma simples leitura do texto lá faz nos perceber que a noiva é a igreja, o Espírito é Deus. Então, a ideia que eles dizem que não pode ser a noiva, porque a noiva não pode dar a vida, porque o único que dá a vida é Deus, é uma análise um pouco equivocada, porque de fato a igreja sozinha, aliás, nem tem como ser igreja se ela estiver sozinha. Ela só é igreja porque pertence a Deus. Ela só é igreja porque nela habita o Espírito de Deus. Então, é neste sentido que a igreja ela concede a vida eterna. Não que ela tenha por si só sem Deus a vida eterna, não. Ela concede à medida que, através de Deus,
Aliás, através da igreja, Deus chama as pessoas para a vida eterna. Deus convida as pessoas para a vida eterna. O Espírito e a noiva dizem, vem. É simples. Eles creem uma heresia de que Jesus é o Pai. Eles consideram a pessoa de Jesus Cristo como o Pai. E isto até uma criança consegue rebater. Porque como é que o Filho ele vai ser o Pai? E como é que Jesus, sendo o Filho, e já que eles dizem que ele é o Pai, como é que ele orava e dizia Pai? Com quem ele estava a falar? Estava a falar consigo mesmo? Então Jesus é um enganador, estava a nos enganar. Ele dizia que era filho enquanto era pai. E isso tudo acontece por causa de uma das partes que Jesus diz que eu e o Pai somos um. É isso que lhes cria confusão, que faz eles pensarem que Jesus Cristo é o Pai. Então, para eles, Jesus atuou no Antigo Testamento como Pai. Agora atua como Filho, na cabeça deles. E talvez vão nos dizer que também atua como Espírito Santo. Mas não. A palavra de Deus nos mostra que o Pai não é o Filho, e o Filho não é o Pai. O Espírito não é o Pai, o Espírito não é o Filho. Mas ambos são um único Deus. É isso. Deus é uma trindade. O Espírito, o Pai e o Filho. É Deus. Então, Jesus Cristo, ele é eternamente Filho de Deus. É eternamente gerado pelo Pai. Ele não veio a se tornar filho. Ele não veio a ser gerado. Ele é eternamente gerado pelo Pai. Ele é eterno Filho de Deus. Okay? Não houve um tempo em que ele não existia, porque a explicação é essa. Ele é eternamente gerado pelo Pai. Mas Jesus, ele não tem início, não tem princípio, não tem um fim. Porque ele é gerado pelo Pai, que não tem princípio e não tem um fim. Assim como o Espírito, porque o Espírito é a essência de Deus, é a pessoa de Deus também. Né? E sendo a pessoa de Deus, o Espírito não tem como ter princípio ou fim, porque o Espírito é Deus. E a própria palavra, né? O próprio Jesus, quando falava lá com a mulher samaritana, ele disse que Deus é Espírito. Portanto, importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Mas é um mistério, porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. E lá, quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, ele vai dizer que é grande o mistério da piedade. Por quê? Porque o soberano, ele entrou na linha do tempo. Deus veio em carne e habitou entre nós. Aquele que é imortal se tornou mortal para salvar os homens mortais. Aquele que é eterno entrou na linha do tempo para salvar os homens. Aquele que é espírito vestiu-se de carne para salvar os homens. Esse é o mistério da fé. Mas não significa que o Pai é o Filho. Não significa que o Pai é o Espírito. Não significa que o Filho é o Espírito. Não significa que o Filho é o Pai. Mas ambos são Deus. Um e o único Deus. Este assunto de dizer que o Filho é o Pai é uma heresia. É uma heresia que já foi combatida há mais de 1000 anos atrás. Então não precisamos perder tempo com isso. Agora, eu tenho uma novidade. Eu disse no primeiro vídeo que eu iria falar aqui de uma coisa muito interessante relacionada com esta igreja. Esta igreja aqui, ela é idólatra. Não simplesmente por causa da questão de Deus Mãe. Esta é uma igreja muito perigosa, porque ela foi fundada por cima de uma idolatria. Esta igreja acredita e crê numa pessoa que não é Jesus Cristo, aquele que foi enviado por Deus, nasceu da Virgem Maria, morreu e ressuscitou e subiu aos céus. Não é esse Jesus que eles estão acreditando. Deixa eu te dizer uma coisa. Esta igreja acredita num Jesus que veio de uma forma invisível e particular, somente lá na Coreia. Esse Jesus é muito estranho, porque esse Jesus até casou. Esse Jesus morreu uma morte normal, foi sepultado, mas eles acreditam que ele ascendeu aos céus.
Esse Jesus carrega um nome que é muito complicado para mim, mas vou tentar ler aqui. Chama-se Aishan Gog. Ele foi nascido a 13 de janeiro de 1918. Foi o auto-intitulado Cristo Jesus que, segundo eles, veio em carne pela segunda vez na terra para salvar os humanos. E é o próprio Deus Pai. Você entendeu isso? Eles acreditam no Senhor, que nasceu a 13 de janeiro de 1918 e que foi considerado, ou ele mesmo se auto-intitulou Jesus Cristo, que veio em carne, mas ele não veio para o mundo, ele veio somente na Coreia. Você entende o que eles estão a tentar dizer? Eles estão a tentar dizer que Jesus mentiu, porque ele disse que quando ele voltar, todo olho veria a pessoa de Jesus. Agora, esse Jesus que só voltou na Coreia é um pouco estranho. E é neste Jesus que esta igreja está a crer. E é este Jesus que ensinou acerca de Deus Mãe. Este não é Jesus. É um falso Jesus. Da mesma forma como Jesus Cristo, ele disse: nos últimos tempos virão falsos profetas. E esta igreja é uma autêntica seita, uma casa do diabo. E da mesma forma como ele disse que ouvirão muitos a dizerem que Cristo está ali, Cristo está acolá. Não creiam nesses aí. E são estes aqui. A mesma coisa como o apóstolo Paulo disse: se alguém, até mesmo nós, ou um anjo, vier pregar-vos um outro evangelho, além daquele que eu estou a pregar, é anátema, é maldito. Esses são malditos. Esta igreja é maldita. E nem igreja. Isto aqui é uma sinagoga de Satanás. Creem que esse Gog é Jesus Cristo. Sinceramente. E eles dizem que este Jesus Cristo restabeleceu as raízes primitivas da fé cristã, que é a crença em Deus Mãe. Mas se voltarmos para a história, senhores, sendo assim um pouco sinceros, quem dos apóstolos acreditou em Deus Mãe? Quem dos apóstolos ensinou acerca de Deus Mãe? Nenhum. Quem dos homens que são pais da igreja primitiva, ensinou sobre Deus Mãe? Nenhum. Então isto é uma mentira. O senhor Aishan Gog viveu uma vida santa em prol do Evangelho. Apesar das muitas dificuldades, ele ensinou a verdade em todos os lugares, dando o exemplo de amor, humildade, misericórdia e sacrifício. Isso está no site desta igreja aqui. Está escrito lá. Falam isto. Este senhor foi batizado a 16 de dezembro de 1948. Segundo eles, predisse a sua morte em 1981. E em 1984 celebrou a última ceia. Né? Declarou Urim Joel Shell como seu sucessor, ou seja, ele escolheu ali um sucessor dele. Talvez esse seria, não sei, talvez um apóstolo dele, que ficaria a seguir os seus ensinamentos. Né? Estamos a ver aqui a história do senhor aqui, né? Esse cara morreu a 25 de fevereiro de 1985, com 67 anos de idade. Mas eles dizem que ascendeu aos céus. Mas se tivesse de fato ascendido aos céus, eu penso que em 1918 já havia ali uma forma de capturar imagens. Algumas notícias já corriam na televisão, nos jornais. Isto teria sido um marco histórico, algo que poderia até ser ensinado nas escolas. É um marco histórico, é algo inédito, né? Ver alguém subir aos céus, senão Jesus Cristo. Mas eles dizem que este Senhor subiu aos céus. Dizem que este Senhor subiu aos céus. Isto é uma mentira. Isto é uma mentira. Um fato curioso, deixa-me vos dizer aqui. O Deus desta igreja, o Aishan Gog,
né? Ele fazia parte da igreja adventista do sétimo dia. Não acha curioso? Qual é a seita que nasceu também da igreja adventista do sétimo dia? São as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová nasceram da igreja adventista do sétimo dia. O senhor Russell, não me lembro aqui o nome completo dele. O Russell, ele era da igreja adventista do sétimo dia. Aquelas falsas profecias que eles fizeram do fim do mundo, o Russell também foi fazer nas testemunhas de Jeová e nunca se cumpriram. Depois apareceram ali com aquelas desculpas, porque não tínhamos entendido bem a profecia. O Russell até fez uma casa nos Estados Unidos da América, até agora existe essa casa, que ele disse que era para acolher as pessoas, os pioneiros, para poderem escapar da tribulação lá. Era para irem viver lá naquela casa. Acho que a ideia era essa. Até hoje essa casa existe. As falsas testemunhas de Jeová. E é estranho que este senhor também, o Ashan Gog, era da igreja adventista do sétimo dia. Então ali como podemos chamar? É o quartel, né? É a forja dos falsos profetas. É dali onde são forjados os falsos profetas. Só para terminar, senhores, este Cristo Jesus deles, o senhor Ashan Gog, ele esqueceu-se de morrer na cruz. Ele esqueceu-se de derramar seu sangue na cruz para nos salvar. Ele esqueceu-se disso aí. Ele tinha que ter morrido na cruz, assim como Jesus morreu na cruz. Tinha que derramar o seu sangue na cruz, assim como Jesus também derramou seu sangue na cruz. Então, se esse não morreu na cruz, é um falso Jesus, né? Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E acabou. É igual aquele senhor de Angola, o tal de apóstolo Marcelino Mauro Bento, que anda a ameaçar pessoas. Diz que aquele que me atacar vai morrer. É mentira. Ele é falso profeta. Ele sabe que ele é falso profeta. Por isso que ele anda a ameaçar pessoas. Porque sabe que as pessoas já descobriram que ele é falso profeta. É igual a este aqui. Ele diz que em fevereiro do ano de 1929 vai acontecer acho que é um grande terremoto em Angola. Porque, segundo ele, a potestade de Angola vai cair. É o que ele disse. Eu gravei isso aí. Eu estou à espera. Eu creio que meu Deus vai me guardar até esta data. Eu quero ver isso aí. E se não acontecer, assim como tantas coisas que ele profetizou nunca aconteceram, ele tem que ser declarado publicamente falso profeta. Ele disse que ele vai morrer em 1956. É o que ele disse. E eu gravei também, não me esqueci. E se Deus quiser, eu vou chegar até essa data para testemunhar o que ele disse. Isto é o que os falsos profetas fazem, né? Marcar datas e nunca acontecer nada. Depois aparecem com desculpas. Então, senhores, esta é a parte que eu queria partilhar convosco a respeito desta Igreja de Deus Mãe. O que eu quero aconselhar a vocês, jovens, a você, meu irmão, se você não tiver solidez de argumentos, não se coloque em debates com essas pessoas. Fuja deles. Ok? Mas se você tiver solidez para debater com eles, mostra a eles com A mais B que eles são anátemas, que eles estão a ensinar heresias. Assim como batemos de frente com as testemunhas de Jeová, temos que bater de frente também com essa gente aqui. Tem que bater de frente com esses aqui. São falsos e eles estão a enganar pessoas. E veja quantas pessoas são arrastadas pelas testemunhas de Jeová. É como aqueles caras ali, os mormons, aqueles que creem no tal de Smith. Devemos bater de frente com eles. Estão a enganar pessoas. Cuidado. Que Deus abençoe a sua vida.
e te dê graça de continuar a crer na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, crer nas Escrituras Sagradas, descansar no Senhor e não deixar-se levar por qualquer vento de doutrina. Seja firme na rocha eterna que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Deus abençoe.